pela vida, nós te agradecemos pelas oportunidades de louvar o teu santo nome, de reconhecermos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, aquele que transforma o nosso ser, que transforma a nossa vida, nos dá a possibilidade e a oportunidade de um dia, de termos a fé de um dia nos encontrarmos contigo. Nós aguardamos a tua volta, mas até lá esteja conosco e nos lembrando os motivos de agradecer. Nós sabemos que o Senhor veio a este mundo e morreu por nós. E neste momento que essa convicção esteja em nosso coração, que o teu Santo Espírito habite em nós, esteja conosco ao longo desse culto, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado a todos. Acho que agora é o momento da nossa intercessão. Para não deixar passar esse momento, de qualquer forma, eu queria falar alguma coisinha. Nesses últimos momentos a gente tem passado por perdas de muitas pessoas. E eu digo até porque eu não lembro agora exatamente se foi semana passada, mas um irmão nosso faleceu. E ele era amigo querido da minha família, que é o irmão Francisco, o esposo da Lidalva. E nesse momento eu queria convidar a todos a orar novamente. Por todos aqueles que se encontram doentes, por todos aqueles que se encontram necessitados de Jesus, aquele que é o pão e a água da vida. Vamos orar rapidinho. Senhor Deus, nesse primeiro momento nós queremos pedir a tua bênção, pedir que o Senhor esteja com aqueles enfermos e com aqueles que estão passando por dificuldades. Cada um aqui tem alguém em mente, alguém que está longe da igreja, alguém que está longe de ti, mas nós pedimos que o Senhor esteja com todos nós. Pai, não permita que nada que aconteça seja para o mal, mas que tudo que aconteceu com aqueles que amamos, e mesmo aqueles que não conhecemos, aqueles que vierem a descansar e aqueles que estão passando por dificuldades, que estejam no Senhor e com a certeza da salvação em Ti, em nome de Jesus. Mais uma vez, feliz sábado. Bom, quando me chamaram para vir aqui à igreja do CPA 3, faz um bom tempo que eu não venho. Na verdade, já tem acho que alguns anos. Acho que a última vez que eu vim, se eu não me engano, não lembro se foi 2017 ou 2018 que eu vim aqui. E olha que eu sou daqui de perto, eu sou dali da igreja do CPA 2. Então não sou de tão longe daqui. Mas é bem raro estar saindo lá da igreja, até por conta das atribuições dentro da igreja. Geralmente saio mais quando é para fazer alguma pregação, quando alguém me chama e tudo mais. Mas eu fico muito feliz de estar aqui. Acho que é a primeira vez que eu estou pregando aqui na igreja do CPA 3. E eu me chamo, então vamos começar pelas apresentações. Eu me chamo Evandro. Atualmente eu trabalho no Colégio Adventista Centro-América. Eu até reconheci alguns alunos do CPA, que eu trabalhava no CPA, e reconheci alguns alunos do Centro-América que aqui se encontram também, se eu não estiver confundindo, é claro. E eu trabalho na parte financeira, então eu sou muito ligado com o tema de finanças. Não é o tema de hoje, mas eu sou muito ligado ao tema de finanças, que é uma área muito importante da nossa vida. A gente vive hoje numa época
de que as pessoas passam por dificuldades financeiras e alguns se colocam, às vezes, de propósito nessas dificuldades e isso acaba prejudicando a parte espiritual. Então eu vejo muitas dificuldades e eu também não vim sozinho, eu vim junto com a minha namorada, ela está ali no cantinho, ela fugiu do frio, ela estava com frio ali debaixo do ar, mas ela trabalha na associação, ela é arquiteta, ela trabalha na função como auxiliar de arquitetura, mas ela é arquiteta e a gente fica muito feliz de estar aqui hoje. E o tema que eu queria falar hoje, na verdade, é um tema que já tem me impressionado há um tempo, desde que eu vi uma cena há alguns meses atrás, numa série chamada The Chosen, que eu já tinha visto muitas vezes em texto, que eu vou mencionar logo mais. Mas quem não assistiu a série The Chosen, eu recomendo que assista. É claro, lá eles usam de licença poética, que é quando o texto não dá todas as informações, daí a pessoa que dirige, está ali escrevendo o livro ou está dirigindo a cena, coloca alguns detalhes a mais que não estão na Bíblia, mas que também não ferem os princípios bíblicos. Então eles colocam ali para enriquecer, para que possa ser mais atrativo. E a gente vê muitas coisas incríveis, impressionantes naquela série, o que faz também a gente ter uma visão um pouco diferente de Jesus, porque a Bíblia não trata alguns aspectos de Jesus, como por exemplo Jesus se machucando. A gente vê ele se apanhando e tudo mais, quando ele está indo para a cruz, quando os soldados batem nele, mas a gente não vê ele se machucando. Por exemplo, tem até uma cena que eu acho muito legal, que quando mostra um pouco da humanidade de Cristo, que é ele construindo. Para quem não sabe, Cristo fala que ele era arquiteto, na verdade trata ele como carpinteiro, mas a palavra do grego, toda traduzida ali, você vê Cristo como um arquiteto, um construtor. E é interessante que uma das cenas ele está construindo, está com um prego com martelo, ele erra o martelo e bate no dedo. Então a gente vê ali, é uma série muito legal que coloca Jesus como sendo 100% homem, 100% Deus, mas uma visão um pouco mais próxima da nossa realidade. E Jesus é um personagem incrível, um personagem central da Bíblia. A Bíblia inteira fala sobre Jesus. Em João, no capítulo 1, se eu não me engano, vai dizer que todas as coisas, ninguém viu ao Pai, senão ao Filho. Todas as coisas que foram feitas através do Filho. Então, tudo aquilo que a gente conhece na Bíblia, todos os atos de Deus na Bíblia foi através de Cristo. Ou seja, aquele ser maravilhoso, aquele que acompanha Israel, que nos acompanha a todo momento, ali é mostrado como Cristo. E agora nos Evangelhos, como a gente tem estudado na lição de História Sabatina, Cristo, homem, aquele que veio para nos salvar. E o tema se encontra em João capítulo 4, que foi a lição da semana passada. João capítulo 4, ou melhor, os evangelhos, em específico João, apresenta alguns encontros de Jesus com as pessoas. A gente já viu o encontro de Jesus, por exemplo, com Mateus. A gente vê o encontro de Jesus com as pessoas que ele vai curando ao longo da trajetória dele. Mas o primeiro encontro com Jesus que é relatado no livro de João é o encontro com Nicodemos. E o outro encontro, que é um encontro totalmente oposto, o primeiro encontro com Nicodemos sendo um líder fariseu que estava ali, que tinha conhecimento, que era alguém que você esperava que fosse entender as coisas. A gente vê ali Nicodemos sendo essa figura, alguém entendido, alguém que era um mestre da lei. E a gente vê o segundo encontro de Jesus, que se encontra em João capítulo 4,
que é a mulher samaritana. Esse encontro, ele é muito interessante, ele é muito especial. E antes de fato a gente começar a ler o texto, eu queria convidar mais uma vez a orarmos rapidamente. Querido Deus, te agradecemos pela vida e por estarmos aqui nesse momento com a tua santa palavra aberta. E a leitura desse texto, desse momento, desse encontro, que a leitura da tua santa palavra faça diferença em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Bom, quando a gente pega todos os encontros de Cristo, tem um encontro especial, e esse encontro não é diferente. Eu citei Nicodemos, porque Nicodemos é o extremo oposto da mulher samaritana, porque Jesus era judeu, Nicodemos era judeu, e daí a gente vê ali, ambos eram mestres da lei, ambos tinham conhecimento, e dali Jesus estava mostrando que quem tinha o verdadeiro conhecimento era ele, que ele tinha algo a oferecer a Nicodemos, alguém que já estava acostumado a ser professor e a ensinar, estava buscando o conhecimento naquele que era o Senhor dos senhores e o professor dos professores. E Nicodemos foi ao encontro de Jesus. E agora a gente vê um encontro que é o contrário. Nicodemos, ele via o que Cristo fazia e por isso ele foi até Jesus. É interessante, eu citei a série justamente porque ela traz um ponto de vista que às vezes a gente não pensa, que Nicodemos podia estar ouvindo aquilo que Jesus fazia e por isso ele vai ao encontro. A Bíblia só relata o momento do encontro, mas ali Nicodemos ele já devia ouvir antes e por isso ele vai ao encontro. Ele fica intrigado, o que esse homem está fazendo, por que ele faz isso, quem é esse homem, e o que ele faz só pode ser de alguém da parte de Deus. E a gente encontra tudo isso que eu estou falando no capítulo 3. Mas o encontro com a mulher samaritana é diferente. E a gente vai anotar as diferenças agora, no verso 1 em diante. A mulher de Samaria. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Bom, o primeiro ponto que eu quero tratar aqui é que Jesus ele estava saindo de um lugar para outro, ele precisava sair daquele lugar porque os fariseus ali eles já estavam atrás de Jesus. E havia tido já uma intriga antes com os discípulos de João. João falou para os discípulos que Jesus era maior que ele e Jesus sentiu a necessidade, justamente por causa que os fariseus estavam atrás dele, de voltar novamente para Galiléia. E naquele momento ele fala, não, a gente vai então para Samaria. Só que se a gente pegar ali o contexto dos samaritanos, o contexto dos judeus, a gente vai ver que eles não se davam bem. A gente vai ver que eles eram inimigos e eles eles evitavam se encontrar. E era perigoso dar briga se encontrasse. E naquele momento Jesus resolve passar por Samaria, porque era o caminho mais rápido. Só que ele tinha uma outra trajetória, era através do Jordão. Então ele podia desviar o caminho e chegar no destino dele. Era um caminho mais longo, mas era o que normalmente os judeus faziam, para não dar de cara com os samaritanos. E a Bíblia ressalta que era necessário que ele passasse por Samaria. Ora, no ponto de vista geográfico, não era necessário, mas na perspectiva de Jesus, era necessário.
porque ele já sabia que alguém estava precisando dele, que ele precisava se encontrar com essa pessoa, por mais que essa pessoa não soubesse que ele estava ao caminho. E o texto continua, verso 7 em diante. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhes Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber. Replicou-lhe Jesus: se conheceres o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Nesse texto aqui ela fala, olha, ela traz justamente aquele ponto, olha, como é que você me pede água, sendo o Senhor judeu e eu samaritano? Só relembrando, os samaritanos, eles eram um povo, como posso dizer, eles eram mestiços, eles eram uma mistura com outros povos, eles tinham judeus misturados com outros povos. A lição da semana passada até explicou um pouquinho isso mais. Teve várias invasões ao longo dos anos, ao longo dos séculos ali da vida do povo de Israel, e uma delas é a de 722 pela Pérsia, outra pelos babilônicos, e nessas invasões os templos foram destruídos, os povos foram levados para o cativeiro. Uma das estratégias uma das estratégias que eram usadas pelos povos é que a mistura de povos. Então eles misturavam os povos, porque daí eles não conseguiam se comunicar direito, eles não conseguiam se dar bem direito, e isso era uma forma de dominação, isso era uma forma de garantir que os povos não fossem se rebelar contra aqueles que estavam dominando. E assim foi introduzida a idolatria, e assim foi gerando as consequências que veio a ser os samaritanos. Só que eles, ainda assim, eles buscavam a Deus, ainda que da forma deles. Só que isso foi criando um preconceito entre samaritanos e judeus. Quando o povo volta do cativeiro babilônico, eles vão reconstruir os templos. Só que os judeus não permitem que os samaritanos ajudem na construção dos templos. E os samaritanos também acabam atrapalhando a construção do templo. Também é fato que quando os samaritanos, eles tinham o templo deles no Monte Gerizim, e um dos imperadores não, né? Um dos líderes judaicos, eles acaba atacando e destruindo esse templo. Então eles eram inimigos de morte, eles não queriam saber. E naquele momento lá, a mulher samaritana estava lá no poço, ela foi tirar água no poço em que Jacó havia construído, havia feito. E daí a Bíblia fala a resposta que Jesus pede a água, ela recusa, e daí ele fala, olha, se você soubesse do dom de Deus e quem é que te pede água, você que me pediria água, porque tem a água e água viva. Eu queria destacar essa parte do dom de Deus e essa expressão água viva, que é o seguinte: o dom de Deus naquela época, por eles viverem em terras áridas, por eles viverem em desertos, em lugares que tinham essa escassez,
era basicamente a pessoa estava ali passando sede, ela estava viajando e daí encontrava com alguém durante o trajeto e pedia água, a pessoa dava água para ela e isso era o dom de Deus, ou seja, o fato da água em si, de você oferecer água para alguém, de você dar a água para alguém naquela época, alguém que estava sedento, era o dom de Deus. Outro ponto é que a água viva ali, não necessariamente Jesus estava falando simplesmente de que ele era Deus. Ali ele estava se tratando como sendo o enviado por Deus, o Cristo, o Messias, mas a gente vê e a gente percebe essas expressões de fontes de água viva, manancial de água viva, de Deus como sendo manancial de água viva, e em outros textos ao longo do Velho Testamento tratando isso. Só que uma das traduções, e que a gente conhece muito bem, é que a água viva para eles era uma corrente de água. Era como se a gente abrisse naquela época uma torneira que saía água, não parava de sair água, aquilo era água viva para eles, uma água de fonte inesgotável. Então para eles ali, eles não tornariam a ter sede bebendo daquela água, porque eles sempre teriam aquela água disponível, então eles não teriam a sede. Então Jesus ele fala, olha, se você conhecesse o dom de Deus, aí ele usa essa expressão para falar dele mesmo, o dom de Deus, que tem a água viva, você quer me pedir? Não ia ser eu que estaria pedindo para você. E outro ponto importante para ressaltar é que Jesus naquele momento, ele usou de uma linguagem para alcançar ela. Se Jesus fizesse alguma outra abordagem, talvez ele não tivesse alcançado ela. Ele tocou num assunto que era pertinente a ela, que era em relação à água. Ela estava indo buscar água meio-dia, no sol, no momento que ela sempre queria estar sozinha, ela sempre não queria que os outros vissem ela. Então quando Jesus fala de água, é um assunto muito importante para ela, ainda mais uma água que nunca vai acabar, ela nunca mais vai ter que sede, ela nunca mais vai ter que se expor à sociedade, porque uma mulher que vai meio-dia buscar água naquela época, é porque não queria que ninguém visse ela. Então para ela se interessou quando ele mencionou essa possibilidade de uma água viva, de uma água que nunca mais ia acabar. E daí ela continua, verso 11 em diante. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu tens com que atirar-lhe o poço é fundo, ou melhor, tu não tens com que atirar-lhe o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhes Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E daqui Jesus, é interessante que ela fala, és tu, porém, maior do que Jacó? Ele trata ela com todo o respeito, e você vai vendo que ela vai aumentando o respeito por ele também, porque ele chegou, ela tratou ele como um judeu, aí agora ela já não trata ele como qualquer judeu, ele começa a chamar ele de Senhor, e esse Senhor usado aqui é uma expressão de respeito. Então ela começou a considerar Jesus com mais respeito, a confiança dela em Jesus aumentou. E quando ele fala de uma água viva, desperta o desejo, desperta a curiosidade dela. E daí ela começa a mencionar sobre Jacó, começa a mencionar de algo que para ela é muito importante. Agora falando de espiritualidade, ela estava falando
do seu pai Jacó, o seu líder religioso, digamos assim, aquele que nos trouxe essa possibilidade. E daí ele fala que quem beber daquela água terá sede, mas quem beber da água que eu lhe der, ou seja, quem vier a mim, terá uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E daí disse a mulher: dá-me, Senhor, dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E daí, como eu havia mencionado, isso chamou tanto a atenção dela de que ela chamou a atenção dela de que ela não ia mais precisar vir aqui, não vir buscar água. E Jesus conquistou a atenção dela, e daí ele tocou num ponto que para ela talvez fosse o mais difícil no momento da vida dela. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. E a narração continua. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Então aqui Jesus foi aprofundando a conversa com ela. Ela foi confiando mais em Cristo. Agora ela já o vê como um profeta, e como um profeta, como um porta-voz de Deus, ela começa a tratar dos assuntos espirituais, além dos assuntos que ela vivia ali mundanos, em relação a marido, em relação aos problemas dela que ela tinha lá. E agora Jesus começa a tentar curá-la espiritualmente. E daí ele fala, Jesus diz: mulher, podes crer-me que a hora vem, e quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, não importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas essas coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto a mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade, disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com eles. Naquele momento, na conversa com Cristo, Jesus diz: olha, o seu problema, você não consegue mais adorar a Deus como antes por causa daquele templo. Ela fala: vocês destruíram o meu templo. Mas agora Jesus diz: vocês não precisam mais de um templo para adorar, porque os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Ou seja, a adoração é reconhecer. Eu até vi uma expressão esses dias, uma definição que um pastor deu, que a adoração é reconhecer quem que manda. Em tudo que nós fazemos, nós adoramos a Deus. E então chega um momento que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade, ou seja, reconhecerão que Ele é Deus, conhecerão quem é Deus. E naquele momento ela estava conhecendo a Deus, e ela não precisava ir a Jerusalém no templo, que era uma crença da época que, segundo os rituais judaicos, e de muitos e muitos anos, desde a época que eles saíram do Egito, que era algo que era pedido o perdão dos pecados até que Cristo viesse e morresse por nós, era feito. Só que naquele momento Jesus fala: o reino de Deus chegou. Agora os verdadeiros adoradores não precisam simplesmente
ir para um templo para adorar. Vocês têm um conhecimento, agora você está tendo um conhecimento maior sobre a salvação, você está tendo conhecimento de quem é o Cristo. E naquele momento Jesus não tinha se revelado a ninguém, até aquele momento. Pelo menos somente aos discípulos deles que o seguiam, mas publicamente Jesus não tinha dito a ninguém que ele era o Cristo. E naquele momento ele se revela a ela como Cristo, e ela acredita, e ela confia, e a confiança dela passou de acreditar que ele era um profeta para acreditar que ele era o Messias. E é interessante que tem um texto de Ellen White que diz que todo aquele que nasce no reino de Deus nasce como um missionário. E naquele momento ela vai fazer justamente isso. Ela sai e vai para os amigos dela, para os conhecidos dela e fala: venham ver este homem, ele é o Cristo. Aí eles nunca o tinham conhecido, porque Jesus mesmo fala: vocês adoram aqueles que vocês não conhecem, vocês não conhecem Jesus. Só que se a gente pegar a sequência do texto, vai dizer que agora eles conheciam. Diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciaram: ele me disse tudo o que tenho feito. E diziam à mulher, mais para frente no texto diz: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, ou seja, pelo que ela disse a eles, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Ou seja, eles agora acreditavam porque eles tinham a oportunidade de conhecer a Deus, de conhecer quem era Jesus. Eles não precisavam ir até o templo para saber. E Jesus, ele muitas vezes precisa vir e vem até nós. Nós vimos à igreja para praticar a adoração, mas nós podemos o adorar em qualquer lugar. E isso é o que Jesus diz para ela naquele momento: eu sempre vi você, eu sei quem é você, eu sempre estive com você. E agora, nesse momento, você que se sentiu solitária, que se sentiu rejeitada, você que até então foi considerada a escória da sociedade, mas saiba que eu sempre estive com você. E ela deixa o seu cântaro, ela deixa aquilo que ela estava fazendo, aquilo que era importante para ela, e passa a considerar o Evangelho, passa a considerar a Cristo, passa a considerar o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso e verdadeiro, como a prioridade da vida dela, e anunciar aquele amor que salvou ela. Outro fato interessante, e aqui nós já vamos partindo para o final, é que quando ela sai, eles se distinguiam. Uma das formas dos judeus se distinguir dos samaritanos eram as vestimentas. Então, por exemplo, os judeus usavam roupas mais escuras, enquanto os samaritanos usavam roupas mais claras. E naquele momento que ela sai para fazer então aquilo que era a missão dela como filha de Deus, que era anunciar o Evangelho, e ela vai até os samaritanos para falar para falar desse homem que havia contado tudo o que ela havia feito e que era o Messias, o Salvador. É interessante que durante esse meio tempo que ela vai, tem um trecho que fala da ceifa e os ceifeiros, e Jesus fala para os discípulos chegam com comida e ele diz: eu não estou com fome, a minha fome e sede é fazer a vontade do meu Pai. Naquele momento Jesus disse que ao saciar a necessidade dos meus filhos, eu também estou saciando a vontade do meu Pai que me enviou. Ou seja, ele ficava feliz, ele se sentia motivado e se sentia realizado. Deus se sente realizado quando ele consegue alcançar alguém para o reino de Deus. Por isso que a gente tem até um hino que fala que o céu, eu esqueci agora a letra do hino, mas que
tem festa no céu quando um pecador se entrega nas mãos de Cristo, quando ele se batiza e reconhece que Deus é o Salvador, que Jesus é o nosso Salvador. E quando nesse meio ele também diz que as ceifas, vocês dizem, falta um pouquinho de tempo ainda para ficar pronto, para que haja colheita, para que seja feito a ceifa. E naquele momento que ela vai e chama as pessoas, e eles estão voltando, eles vêm no meio das plantações, e ali Jesus diz, já chegou a hora da colheita. E naquele momento é como se os samaritanos que tinham as vestes mais claras, a cor delas se misturasse com a cor do trigo que estava ali. E daí Jesus fala, chegou a hora da colheita. Eu acho essa história particularmente muito bonita. Eu estava reassistindo o episódio que eu falei que estava lendo o que Ellen White fala, e estava reassistindo o episódio de The Chosen para ter algo mais visual, para saber como é que poderia ter sido. A gente abre margem para a imaginação do que aconteceu nessa cena. E eu não consigo nem imaginar, por mais que eu tenha visto, por mais que eu imagine, eu não consigo nem imaginar a felicidade que aquela mulher sentiu ao encontrar um propósito para a vida dela. E mais do que isso, Jesus se apresentou como água viva, mas ele também falou que ele era uma fonte de água a jorrar vida eterna para aqueles que estavam ao redor, para todos que conheciam. E naquele momento, a mulher entendeu. A mulher compreendeu que Jesus era a fonte da água viva. A compreensão de que a água viva é uma torrente que sai, é uma correnteza que não para, eu acho muito bonito. Porque é como se a todo momento sempre tivéssemos a oportunidade de nos enchermos mais de Jesus. É como se a todo momento a palavra de Deus fala que até mesmo no céu a perfeição ela não é completa no quesito de nós deixaremos de crescer em algum momento espiritualmente. O que dá a entender quando eu escuto sobre perfeição e sobre Jesus como sendo a água para a vida eterna, é que nós teremos a eternidade de aprender e de crescer e de termos a compreensão do que é a vida eterna ao lado de Jesus. Então, qual a lição que eu tiro da história da mulher samaritana? Primeiro, ao longo de toda a nossa vida, a gente passa por momentos, a gente passa por situações complicadas, a gente passa por situações difíceis e nós não sabemos a saída. Mas, graças a Deus, nós temos um Deus que vem ao nosso encontro para apresentar essa saída. Segundo, às vezes nós já estamos no poço, tirando a água, e é interessante que o texto apresenta a palavra poço e a palavra fonte. A palavra fonte é algo que dá ali a jorrar água, e o poço é algo que a gente precisa retirar água. Eles são funções, são coisas diferentes, o poço ele pode ser mais escasso, a fonte já é incessante. Oi? Exatamente. E naquele momento, o texto apresenta as duas palavras, mas quando Jesus fala que Jesus foi rumo ao poço, ele não fala que ele foi rumo ao poço, ele foi rumo à fonte. Ou seja, quando o texto se refere a Jesus, é a fonte que estava lá. E às vezes nós estamos no poço, mas ao lado da fonte que é a vida eterna. E nós precisamos reconhecer que Cristo é a fonte da vida eterna. Mesmo tá. E outro ponto que a gente precisa, o terceiro ponto que a gente precisa tratar é:
Jesus, a nossa convivência com Jesus, ela precisa ser de crescimento espiritual. Primeiro, a mulher viu Cristo como um judeu. Depois ela começou a tratá-lo como um senhor, alguém de respeito. Primeiro alguém desprezado, depois alguém de respeito. Depois ele começa a tratar Jesus como um profeta, ou seja, alguém que era porta-voz de Deus. E por fim, ela compreende que Ele é o Cristo, que Ele é o Salvador do mundo. Essa história mostra um crescimento espiritual que nós precisamos ter também. Nós precisamos conhecer a Cristo cada vez mais conforme estamos com Ele. E por fim, após conhecermos a Cristo e sermos transformados por Ele, nós precisamos ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. Nós precisamos alcançar pessoas, nós precisamos mostrar quem é Deus a essas pessoas. Deixar o nosso cântaro, deixar a nossa insignificância antes de conhecer a Cristo, para mostrar a grandiosidade daquele que nos salvou. Então, o meu convite hoje é esse: que a água da vida, o pão da vida, aquele que é a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que é o nosso Salvador, o Deus Todo-Poderoso, Emmanuel, Deus conosco, o Príncipe da Paz, que Ele seja a nossa motivação, que Ele seja quem vai nos guiar e que Ele nos motive a alcançar mais e mais pessoas para Deus. Não sei qual que é a dificuldade, não sei qual que é o problema que vocês encontram hoje. Talvez alguém aqui passe por algum problema que seja difícil de resolver, mas Jesus se apresenta como a água da vida. Ele se apresenta como o dom de Deus. Ele se apresenta como aquele que o viajante neste mundo tão terrível necessita. Por isso, nesse momento, eu convido todos a orar, para juntos clamarmos e pedirmos por esse dom de Deus, por essa água, e que nós sejamos fontes a jorrar para todos aqueles que se encontrarem conosco ao longo da vida. Vamos juntos orar? Podem se colocar de pé. Querido Deus, nós sabemos que muitos aqui, e até mesmo nós, passamos por muitas dificuldades. Eu passo por muitas dificuldades, tenho os meus problemas, tenho os meus pecados a vencer. E cada um aqui também tem o seu. Mas, por favor, Deus, venha ao nosso encontro com a solução. Venha ao nosso encontro com uma resposta. Tire de nós o medo, tire de nós a vergonha de dizermos que somos seus filhos. Por favor, meu Deus, que o Teu Santo Espírito esteja dentro de nós, que independente onde estivermos, possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Que independente onde estivermos, possamos ser uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém. Não importa se no templo, se na rua, se no trabalho, se em casa, que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. Que a nossa vida seja um livro aberto, seja uma Bíblia para todos aqueles que nos encontrarem. Possamos refletir a imagem do Criador, a imagem de Jesus Cristo. Nos dê a ousadia que nem a mulher samaritana teve. Mesmo com a má fama que ela tinha, ela não teve medo de ir a todo mundo e contar de um Deus, de um Senhor, de contar do Messias, que salvou ela,
trouxe de volta a paz no coração, que trouxe de volta a alegria de viver. Nós conseguimos, no texto, sentir a tristeza na fala dela, mas também conseguimos perceber a resposta e o amor que o Senhor teve por ela. E pedimos, Pai, com esse mesmo amor, com essa mesma empatia, que o Senhor alcance o nosso coração, abra as portas do nosso coração, que sejamos fonte a jorrar, mas não algo que acabe, mas para jorrar para a vida eterna. Esteja conosco ao longo deste sábado, nos abençoe, nos dê a paz que vem de Ti, o Espírito Santo nos guie a todo momento, em nome de Jesus.